Bueno, un gusto tener a ustedes todos acá en esta mañana, un privilegio. Algunos están con una carita media de dormidos, yo creo que pasaron de baile toda la noche y ahora vinieron a la iglesia, qué feo, ¿eh? Pero una alegría estar acá. Fue una alegría ayer estar con la iglesia allá en el salón festejando un año el cumpleaños de Amanda. Yo soy muy grato a la iglesia por la presencia de todos que estuvieron ahí. Un privilegio para mí. Esta iglesia es un privilegio para mi familia, para nuestras vidas. Ustedes son una bendición para nosotros, más allá de lo soñado. Entonces yo soy muy grato por cada persona que Dios ha traído a este cuerpo para alabar al Señor. Somos todos meio torcidos, meio llenos de cosas para arreglar, y gracias a Dios que Él nos trajo acá para que empezáramos este proceso, ¿no? Y estamos todos juntos acá en esto, en esta lucha. Gloria a Dios por esto. Muy bien, estamos en la secuencia del Evangelio de Juan. Yo siempre incentivando a ustedes, hermanos, que, como saben, el texto que va a ser predicado el próximo domingo, que ustedes siempre separen un momento de sus vidas en la semana para leer el texto 1, 2, 3, 5, 50 veces, para que cuando lleguen acá puedan estar más familiarizados con el texto, ya van a ser bendecidos por el texto, y ahí entonces se enriquece el mensaje de la palabra de Dios. Entonces queda acá mi incentivo. Nosotros predicamos acá en secuencia el Evangelio de Juan, y entonces ustedes ya lo saben, ¿no? Domingo que viene, capítulo 3, verso 1, lean el capítulo 3 porque los próximos domingos van a ser desarrollados el capítulo 3. ¿Está bien? Ahora estamos terminando el capítulo 2 y vamos a empezar del verso 13. Yo voy a leer del 13 al 25. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 2, empezando del verso 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios querido, estamos delante de tu palabra. Te pedimos tu iluminación para este texto, para que lo comprendamos hoy y que sea de edificación para nosotros como iglesia. Te adoramos ahora por medio de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Glória a Deus. Um tema muito interessante sobre Jesucristo. E mirando este tema, eu penso na palavra señal. ¿Por quê? Porque estamos tratando
este livro de Juan, e já foi dada a introdução por pastor Billy, que este livro trata de dar relatos e señales que apuntam para a deidade de Cristo Jesús. Jesucristo é Deus, e acá estão relatados suas obras para que todos puedan creer en Él, creer que Él es Dios. Cristo es Dios. Señal. La señal apunta para una realidad, ¿no? Esto es algo común. Miramos una situación y esto es una señal de algo. Yo estaba mirando ayer el partido de fútbol del cuadro de Pastor Billy. São Paulo Futebol Clube. Foi a la final de la Sul-Americana e perdeu. E eu estava hinchando por el quadro dele, por ser de Brasil, não? Pero el quadro de Equador, eu não sabia que se jogava futebol em Equador. Se juega futebol em Equador. E aí um quadro já. E jogou a final com São Paulo e le ganhou 2-0. La Sul-Americana, que é o campeonato B de las Américas, tem a Libertadores e a Sul-Americana. Pero São Paulo é tricampeão de la Série A e tricampeão mundial. Então, se um quadro chegou a tão grande êxito no mundo futebolístico, quando chega a perder uma final como esta, é uma señal que houve uma regressão em sua qualidade futebolística como clube. É uma señal que há problemas aí para serem solucionados. Deudas, mala administração, uma série de coisas que este mundo missionário, não, do futebol movimenta e o quadro anda mal. Então, é uma señal que algo tem que mudar. Chegaram lá na final, que bem, pero esta derrota é uma señal que algo passa e eles têm que melhorar. Há muitos crentes já houveram muitos crentes na administração deste quadro. E muitos pastores hoje estão predicando ingleses que em sua juventude jogaram neste clube e se converteram dentro deste clube por administradores e diretivos crentes. Interessante. É uma señal que algo passou, que vai mais allá de um simples partido. Porque aí trabalham pessoas, para nós um entretenimento, mas para muitos é um trabalho, como o trabalho de cada um de nós. Então, aí está a realidade, é uma señal que o quadro, passa algo neste quadro que necessita ser cambiado, não? Para a alegria de Billy, que passe algo melhor, não? Porque eu sou de Palmeiras e está tudo bem já. Evidência de um bom trabalho. A minha irmã estava comentando comigo de um artista de televisão que por muito tempo estava ponendo água em um vaso com uma flor, pero a flor era de plástico. E esta artista de televisão confessou em rede nacional que ela estava por um ano aí ponendo água en esta planta, não? Então, há uma señal aí. La señal que el hombre que hizo una copia de una planta con plástico es una señal que él es un buen artista. A ponto de enganar uma pessoa por um ano que ponía água para que não se muriera la planta de plástico. Há outra pessoa que eu conozco que hizo lo mesmo, pero este é outro tema. Pero esta artista de televisão hizo isso por um ano. Então, o que há de malo nisso? Nada, há uma virtude. A virtude é que o homem que hizo esta planta tem virtude, porque era tão real que ela ponia água. É uma señal que havia um bom profissional por detrás disso. Uma señal. Algo que indica algo mais grande. Juan está falando de señales. Algo que passa, que apunta para algo tremendo. Pero é uma señal, uma indicação. Isto encontramos no livro de Juan. E acá, nós hoje vamos a ver
três señales, acá neste texto, três señales que apontam para a deidade de Cristo. Evidências que apontam para a deidade de Cristo. Neste texto. Então, nós vemos acá no verso 13, que diz: estava cerca de la Páscoa de los judíos e subiu Jesus a Jerusalém. O que quer dizer isso? Que os judíos, nesta época, adoravam em Jerusalém, no templo. Era como o povo de Israel adorava a Deus. A adoração ao Deus, Criador de todas as coisas, era concentrada no templo. Então, na época de la Páscoa, uma fiesta que se dava no dia 14 del mês de Nisan. Nisan é o mês para os judíos, que para nós é março, abril. O dia 14 de Nisan se festejava a Páscoa. Páscoa quer dizer cubierto ou encoberto. É uma palavra positiva, de como que proteção. Então, o que passou? Com Moisés, quando o povo de Israel era cautivo, eles estavam aí e passou o ángel de la muerte e matou a todos os primogênitos, menos as casas de los judíos, que tinham em seus umbrales a sangre, pintada com a sangre de um cordeiro sacrificado que deveria ser comido aí. Este cordeiro, então, sacrificado e morto, e sua sangre posta nas portas, como que cobriu, protegeu a estas casas. Então, os judíos e alguns egípcios que creyeron nisto estavam nestas casas e foram protegidos de la muerte de los primogênitos. E com esta señal, Faraó então liberou o povo para sair, porque seu próprio filho, seu primogênito, morreu por este acto. Então, eles comemoravam esta salida de Egipto bajo a proteção de Deus. E festejavam todos os anos a Páscoa. Isto quer dizer que Jesus, como judío, todos os anos ia a Jerusalém, porque vivia na região de Galileia, bajava hasta Jerusalém para adorar. Como todos os judíos e prosélitos, pessoas que não eram judías, mas que creiam no Deus de Israel, bajavam para adorar. E que se hacía? Se sacrificavam animais, e se sacrificavam cordeiro, ou animais equivalentes, para esta festa de la Páscoa. E depois seguia outra festa em sequência, que era a festa de los panes sin levadura. Bueno, aí se estendia a festa, pero a festa principal era a festa de la Páscoa. Inaugurava aí uma sequência de festas que se dava em Jerusalém. E Jesus, e o Evangelho de João relata 3 visitas de Jesus a esta festa. Capítulo 6, 4, vai dizer que Jesus foi à festa de la Páscoa uma vez mais, e 11:55 também. Então, 3 visitas de Jesus relatadas acá em João. Esta é a primeira relatada. Não quer dizer que ele só foi estas 3 vezes. Sempre foi. Estas 3 estão relatadas no livro de João. Então, neste dia, foi então Jesus a la fiesta de la Páscoa com seus discípulos, não? Subiu a Jerusalém, e aí no 14 que passou, e halló no templo a los que vendiam bueyes, ovejas e palomas, e a los cambistas allí sentados. Então, o que passava? Havia o governo mundial da época, era o governo de Roma. Então, os judíos veniam de todas as províncias de Roma, de todas as regiões, os que estavam lejos, e viajavam caminhando em comitivas, não? Para chegar a Jerusalém. Para trazer de allá lejos um animal para sacrifício, que hacían eles? Veniam com plata de sua região, chegavam em Jerusalém, aí a plata, a moneda que eles tinham, não eram tão valoradas e aceitas em Jerusalém como a moneda de Jerusalém e de Tiro, a região de Tiro, que estas moedas tinham uma plata purificada, eram mais valoradas. Então, teriam que fazer um câmbio destas moedas para ofrendar
para comprar animales e aí estes animales serem sacrificados. Então, ¿qué hacían los hombres? Ellos estaban entonces, los hombres que vivían en Israel, ellos estaban con los animales ahí y las mesas con las monedas para cambio, para hacer este trámite sin problemas. Hasta ahí, normal. Era una facilitación para los prosélitos que venían de lejos. Pero, ¿qué pasó? Jesús los encontró ahí. ¿Y qué hace Jesús? El 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Jesús entonces llega, ve esta situación, el comercio ahí, él hace un azote, ese azote de cuerdas comúnmente era hecho para conducir los animales en un rebaño. Entonces, había muchos animales ahí, y él con ese azote sacaba los animales, pero sacaba a todos que resistían estar ahí. Dá a impressão, leyendo acá, que foi uma coisa violenta. Jesus salta e a la guerra e sai e uma peleia, uma batalha dos discípulos aí, e as vacas e os homens e volcando as mesas. Ele realmente esparciou as moedas e volcou as mesas para que eles sacaran aquello de aí e sacou os animais e sacou os homens. Pero estação não chegou ao ponto de ser um alboroto tão grande para que involucrara, por exemplo, as autoridades da época, como o exército de Roma, responsável por a segurança do evento. Havia um destacamento de Roma, de soldados aí, que tinham vistas diretas para este pátio, este templo, esta parte do templo, e eles poderiam intervenir em qualquer momento, porque era uma festa que reunia muita gente, e aí podem surgir manifestações, por exemplo, em contra de Roma, em contra do governador, e o exército estava aí para tranquilizar qualquer tipo de manifestação. Esta manifestação de Cristo, por el relato acá de Juan, não movimentou a la guardia. Então, se entende que houve sim uma manifestação mais forte de Cristo Jesús, mas no sentido de limpiar esta área, para que esta área fuera preservada. Esta área que eles estavam, já se sabia, era um lugar no templo. Era um pátio del templo de Jerusalém, externo. Este pátio era comumente chamado pátio de las mujeres ou pátio de los gentiles. Então, os estrangeiros e as mulheres, eles podiam estar neste pátio do templo para adoração. E havia um acesso mais adentro, que era o pátio, que era reservado só para os homens, para adoração. E havia outra separação, onde estavam só os sacerdotes, e um lugar, que era o Santo de los Santos, que era só para o sumo sacerdote, que entrava aí uma vez ao ano. Mais ou menos assim era a divisão do templo. E neste espaço de los gentiles, que não eram judíos, pero prosélitos, que poderiam estar neste pátio, este pátio estava ocupado por el comércio que se hacía. Esta era a situação do momento. Então, como se davam os sacrifícios? Eles agarravam os animais, o sacerdote venia com um bol de plata e de ouro, e eles veniam cortando os animais, agarrando a sangue de los animais, esta sangue já posta no altar, que era uma grande parrilla, e aí então se queimavam os animais, não? Então haviam bueyes, ovejas e palomas. Eram os três animais que poderiam ser utilizados para sacrifício. Las palomas eram sacrifício para as pessoas mais pobres. Eles compravam palomas e ofereciam em sacrifício. Os que tinham mais plata, os animais mais grandes e mais caros. Não? Era mais ou menos assim que era a dinâmica. Pero eles estavam utilizando este pátio.
É interessante nós vermos que esta ação de Jesus de limpiar o templo se deu 2 vezes. A primeira, en el comienzo de su ministerio. Y los 3 evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, van a relatar esta limpieza del templo, pero al final de su ministerio, en la última semana de su vida antes de la crucificación. Son 2 limpiezas diferentes, con aplicaciones diferentes, condiciones diferentes. Son 2 eventos distintos, aunque sea limpieza del templo. Pero é interessante que quando Mateus disse sobre este segundo evento da limpeza, da purificação do templo, onde Cristo hace algo semelhante a lo que hizo acá, ele disse: ustedes han transformado este local del templo em cueva de ladrones. Jesus não estava condenando ele vender os animais. Jesus não estava condenando o câmbio de moedas, que deveria existir. A moeda do templo devia ser a moeda de Jerusalém. Ele estava condenando o abuso do comércio e a mala ocupação no templo. Estes homens, eles eram materialistas e nada espirituais, nada reverentes, sem respeito ao local de adoração. Então, acá, quando Jesus dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto e no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Interessante que Juan acá destaca que ele se dirigiu a los vendedores de palomas. ¿Por quê? Porque justamente havia uma explotação de las pessoas mais pobres. Quando José e Maria foram levar a ofrenda de Cristo em Jerusalém por seu nascimento, eles ofereceram o quê? Palomas. Isso indica que Jesus e Maria eram pobres por sua ofrenda. E Jesus vai diretamente aos vendedores de palomas e diz: ustedes estão fazendo mercancia com os mais pobres que vêm acá adorar. No hagáis, a palavra que está, no hagáis, o verbo acá mais preciso é: não sigam fazendo isto, deixem de hacerlo. A ideia é que era uma prática comum. Imagínate quantas vezes Jesus bajou a Jerusalém em sua infância e adolescência e veia estas coisas. E chegou um momento, relatado acá, que ele hace lo que hace. Então, não hagáis. E acá, el 17 diz: entonces se acordaram sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Celo. Cuidado por la adoração. Essa é a primeira señal que Cristo era Deus, porque Ele pode determinar como deve ser a adoração hacia Ele, e só Ele lo pode fazer. Nós não podemos demandar como as pessoas nos devem glorificar, elogiar, homenajear. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós somos siervos e não demandamos adoração hacia nós. Nós reconhecemos o que há de bueno em las pessoas que amamos e podemos reconhecer-lhe, mas não devemos reivindicar esta adoração com pessoas. Pero Deus, por ser perfeito, Ele consegue ser quem Ele é e ensinar como se deve adorá-lo de maneira correta, sem pecar. É uma qualidade de Deus. Então, Ele tem celo por la adoração que deve ser dada a Ele mesmo como Deus. E a Ele e a seu Padre em se tratando de la Trinidade. E em submissão ao Padre de la Trinidade por estar encarnado,
a Dios él cita la casa de mi Padre. La adoración, el cuidado con la adoración. La función maestra de Israel era glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y todas las acciones que deberían pasar en el templo de Israel, en la nación de Israel, deberían apuntar para adoración a Dios. Los prosélitos, las personas que no eran judías, eran alcanzadas por la postura de los judíos, por la predicación de los judíos, y ellos se convertían al Dios de Israel, y ellos iban a Israel porque ellos agarraban la esencia de su ser, que era adorar a Dios. Sacrificar un animal era adorar a Dios. Cantar salmos en las caminadas. Había Jerusalén, el templo tenía unas escaleras y se subía ahí y habían los salmos de las escaleras que dicen, ¿no? Y ellos venían cantando y habían salmos que se cantaban en las procesiones de los prosélitos, muchos salmos. Ellos estaban yendo a Jerusalén y cantando salmos, adoración. Entonces el evangelismo de Israel era para adoración. El sacrificio era adoración. La lectura de la palabra era adoración. Todo era adoración. Y ellos estaban haciendo de este punto máximo, que era la Pascua, el símbolo máximo de los judíos, estaban haciendo mercancía y explotando los más pobres. Y Jesús Jesús no aguantó esta situación. Y los corrigió, disciplinó. Él tiene autoridad para eso. Yo veo creyentes diciendo, sí, Jesús pegó a aquellos y nosotros tal vez tenemos que pegar a alguno también. No. Era Jesús, muchacho. No sois Jesús. No es tu adoración. No tenés que pegar a nadie por Jesús. Jesús va a tratar con esas personas. No era esa la idea acá. Ningún discípulo estaba autorizado a hacer esto. Jesús lo hizo. Y solo Él lo hizo. Y nunca más nadie lo hizo. Solo Jesús lo hizo. Y lo que trató de hacerlo se equivocó. No venga acá a volver mesas acá, a arrebentar todo porque quiere... No. No es eso. Ahora Jesús sí puede, que está en nuestro medio, puede revolucionar todo esto acá. Por su celo, por su casa. Que en aquella época era un templo físico. La primera señal, el celo. Entonces, 17, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Salmo 69, 9, está escrito, el celo de tu casa me consume. Los discípulos que conocían la palabra dijeron, mira, el celo por su casa lo consume. Por eso está haciendo eso. Está en el Salmo. Y ahora está pasando acá. Es Él. Una señal de la deidad de Cristo Jesús. El celo que Él tiene por su adoración y sus adoradores. Esto acá se puede convertir, hermano. Nosotros podemos nos convertir ahora en cualquier cosa que no sea un pueblo que adora a Dios. Es muy fácil la transición de una cosa a otra. Nosotros podemos nos pasar a sermos una empresa de captación de personas, una empresa de entretenimiento. Esto acá que nosotros hicimos acá no fue entretenimiento, fue celo por la adoración, por la letra, por la doctrina, por lo que se canta, por cómo la melodía va a mover nuestras emociones, todo pensado para la gloria de Dios. Esa es la idea. Si fuera para agradar a nosotros, era reggaetón. Para algunos, ¿no? Pero el reggaetón es tan malo que creo que ni en el infierno lo van a querer, ¿no? Ellos inventaron en el infierno, pero acá no, porque es demasiado. Pero era eso, celo de la casa de Dios. Una señal de la deidad
de la divinidad de Cristo Jesús. Cielo. Aí nós temos uma segunda evidência. Eu falei que haviam três. A segunda evidência é o poder de Cristo sobre a morte e a vida. No verso 18, diz: E os judíos responderam e lhe dijeron: Que señal nos muestras já que haces isto? Já que estás com esta autoridade, reivindicando uma adoração perfeita a Deus, estás fazendo isso. Com que autoridade estás fazendo isso? Que autoridade? Respondeu Jesus e les dijo: Destruí este templo e em 3 dias lo levantaré. Quando Jesus disse isso, ele está falando de seu corpo. Destruir esse templo, em 3 dias ele vai estar aí. E é um desafio profético. E estas palavras que Jesus dijo acá, al final de seu ministério, la utilizaram para acusar-lhe. Ele disse que destruiria o templo e que ele mesmo tinha poder para restaurá-lo. Imaginate. Utilizaram esta palavra para condená-lo. E ele estava dizendo: se ustedes destruem este templo, em 3 dias ele está restaurado. Porque ele tem poder sobre a morte por meio da ressurreição. E só Deus tem esse poder. Eu só estou aqui porque creio que Deus um dia me vai ressuscitar este corpo horrível aqui. De alguma maneira se vai passar a ser algo interessante. E eu vou estar vivendo nesta situação eternamente com Deus. Eu creio na ressurreição. Eu creio que minha alma, ao momento que eu deixe este corpo, vai estar no exato momento na presença de Deus. E no dia de sua venida, meu corpo vai ser ressuscitado, transformado. E eu vou viver desta maneira por la eternidade com Cristo Jesus. Porque Ele tem poder sobre a morte. Por isso estou aqui. Porque se não há ressurreição, não há poder. Vamos sair de acá, comer e festejar e não perder tempo acá. A praia está cerquita e não temos por que estar acá esta manhã. Deus tem poder sobre a morte. Não há dolor mais forte que a morte. Ayer festejamos a vida, não? 16 anos. Amanda, vida, Manu, tivemos o cumple de Manu, festejamos os 15. Celebramos a vida que está aí, começando, não? Pero sabemos que a morte um dia vai chegar. E não há momento mais triste que este. Não fuera por el hecho de que nós creemos em la ressurreição. Ele se foi, pero eu vou a ver. Vamos estar juntos. La muerte não venceu. É hasta pronto. Já nos encontramos em uma situação melhor. É consuelo que temos. É a evidência do poder de Deus para nós. É isto que nos vai dar nafta para chegarmos à idade de Rogério e dizer: Rogério, como anda a coisa? Anda bem. Esse cuerpo me pincha por acá, me cortam por allá, pero não importa. Um dia vai ser perfeito. E nós outros igual. Não vai haver gordito acá, feio. Não. Vai ser algo maravilhoso. Nem sei como vai ser, mas vai ser melhor. Porque esta é a evidência de Cristo Jesus. Dijeron luego os judíos, verso 20: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias lo levantarás. Mas ele estava falando do templo de seu corpo. Estava falando de forma parabólica, por parábola. E eles não entendiam isso. Portanto, quando ressuscitou de entre os mortos, seus discípulos se acordaram que havia dito isto e creyeron a Escritura e a palavra que Jesus havia dito.
Então, Juan mesmo está dizendo, mira, quando Jesus ressuscitou, aí eu com meus companheiros, nos acordamos de lo que passou allá, de lo que dijo allá, e aí entendemos o que ele estava dizendo. Não só os judíos não entenderam, os discípulos não compreenderam que ele estava falando de seu corpo. Porque o templo estava sendo construído, e na época de Jesus não estava pronto o templo, estava em reforma. E no ano 70 depois de Cristo, este templo aún estava sendo reformado quando foi totalmente destruído. Quedou o muro aí que está aí de um lado do templo atual. E este muro aí é o muro das lamentações, que vemos a gente aí fazendo orações no muro. Este muro é o que quedou deste templo. Pero este templo nunca foi terminado, na verdade. Sempre estuve em reformas, pero eles se orgulhavam disso. Pero não era deste templo que Jesus estava falando, era de seu corpo. E os discípulos depois se convenceram. Pero é interessante como Juan põe a maneira como ele chegou a crer. Por la palavra e lo que dijo Jesus. Eles tinham o Antigo Testamento, a palavra, e o que dijo Cristo Jesus. Era o que havia de revelação nesta época. Era a palavra do Antigo Testamento e o que dizia Cristo Jesus. Era esta toda a revelação disponível. Jesus estava aí. Meu tempo se foi. E vamos para o terceiro ponto acá, rapidamente. Verso 18. E os judíos responderam e lhe disseram, que o Senhor nos mostra, ele dijo isto. El 20, dijeron luego os judíos, em 40 dias, já les expliquei, el 21, mas ele hablava del templo de su cuerpo, entendemos, portanto, quando ressuscitou os discípulos, se acordaram. El 23, estando em Jerusalém, em la fiesta de la Pascua, ou seja, el dia de la Pascua, e mais la extensão desta fiesta, que eram outras fiestas que veniam, que em outro tempo vamos a tratar, muitos creyeron em seu nome, viendo as señales que hacía. Ou seja, mientras estava aí, sanou pessoas, ajudou a gente, e muitos creíam em ele. Pero mira que interessante, pero Jesus mesmo não se fiava de eles porque conhecia a todos, e não tinha necessidade de que nadie lhe diese testemunho del homem, pois ele sabia lo que havia en el hombre. Deus, Cristo Jesus, sabe lo que va en la mente del hombre. E nadie mais lo sabe. Eu não sei nada de nadie acá. Se vocês não me dizem, eu não posso fazer nada. Não me parece que Henrique hoje está meio... Não me parece nada. Eu não conosco o coração de Henrique. Mi feeling, mi percepção é um desastre. Nós tratamos com o que as pessoas dizem. Você crê em Cristo Jesus? Sim, eu creio. Eu como pastor bautizo. Se a pessoa diz, não, eu não creio, eu não bautizo. Ah, pero me parece que ela não foi sincera. Não me cabe saber se ela foi sincera ou não. Eu não entro no coração da pessoa. Minha percepção do ser humano está deteriorada porque eu sou ser humano. Pero Cristo é Deus porque conhece o homem. Ele sabe se eu acá estou sendo um hipócrita, se estou falando a verdade, as palavras que abri acá que me causaram soberbia, as que me deixaram humildes, ele sabe tudo. Vocês não sabem. A percepção de vocês hacia mim é debilitada. E a minha hacia vocês. Quando alguém vem a falar comigo, eu abro a palavra e digo, qual é tu problema? Se a pessoa não me habla, eu não posso abrir a palavra e dizer-lhe nada. Porque, olha, mira, tu problema, minha experiência como pastor e missionário disse que vós tenéis que... Não posso fazer isso. A palavra e o que dijo Cristo Jesus. Nada mais. Ele é Deus e Ele conhece a nós. A gente dizia, creemos, Jesus, que tu realmente eres um profeta, eres isso. E Jesus não se fiava deles, porque sabia que crer era limitado. Não queria dizer uma conversão, uma devoção e uma compreensão das Escrituras. Aún seus discípulos compreenderam muitas coisas depois de haverem passado 3 anos e pico com ele. E Jesus conhecia. Vocês pensam que Jesus foi
se sentiu traído por Judas, que ele não sabia. Todo o tempo estava Judas aí, ele sabia. Pero solo tratou a Judas de acordo com o que Judas falava e hacía. E se ele sabia quem era e tratava desta maneira, nós que não sabemos como são as pessoas, como temos o atrevimento de tratar as pessoas de maneira diferente. Jesus sabia. Bueno, está acá não. Ele passou a noite para elegir a 12. E no meio de eles estava Judas. Porque lá a escritura dizia que alguém o ia a trair. E era próximo a ele. Jesus cumpria as escrituras. E sabia todo. E o que não lhe era revelado antes, por ser humano, o Espírito Santo lo revelava mientras ele caminhava. Porque ele dependia da revelação do Espírito Santo também e da palavra. Tremendo. Então, hermanos, Jesus é Deus. Nós temos que entender que, para terminar, o último verso, Juan 4:21, acá, el 4:21, Jesus disse a uma mulher que ele estava evangelizando essa mulher, ele disse: Mujer, créeme, mujer. Era a palavra acá interessante. Não era de desprezo, como falou mulher a Maria, ¿se acuerdan del outro dia? Acá também, mulher. ¿No? Acá em Uruguai, você mira a tua esposa, mulher, aí já está. Pero acá o contexto é, mulher, créeme que a hora viene, quando ni en este monte, ni en Jerusalém, adorareis al Padre. Esta mulher perguntou, nós temos que adorar acá em Samaria, donde es mi pueblo, o allá en Jerusalén, como adoran ustedes los judíos siempre. Y Jesús le dijo, mira, va a haber un tiempo que ni en Jerusalén, ni acá. Pero en personas que verdaderamente adoran a Dios. Ahí voy a estar. Nosotros ahora somos la iglesia de Cristo Jesús. Hay otro texto acá que no voy a pasar, que es Efesios 2, de 19 a 22, que dice que nosotros somos la iglesia, el centro de la adoración de Cristo Jesús. Cuando personas convertidas a Cristo Jesús se reúnen y se ponen bajo toda la disciplina puesta por las escrituras respecto a este grupo y la siguen, entonces este grupo pasa a ser la central de la adoración de Cristo Jesús. Jesús ahora, Ele está reivindicando su adoración entre nosotros. Y nosotros no podemos hacer de esta reunión acá qualquer coisa que não seja corações sinceros, haciendo lo que Ele enseña como manifestação de adoração. E Ele conhece nossos corações perfeitamente. O selo que Ele tem por nós é o mesmo selo que Ele tinha por el templo nesta época. O selo de Deus está sobre nós. E nós temos que cuidarnos disso. Porque Ele vai atuar. Ele está atuando. Amém? Com este pensamento, nós vamos a cumprir a ordenança que Ele nos deixou, a cena do Senhor, que refleja a comunhão de este corpo com Cristo Jesus por su sacrifício, por su muerte na cruz, por vencer a muerte, por su deidade. Ele ofereceu su cuerpo e su sangre, representados por el pan e por el jugo. Então, eu vou chamar a Henrique